Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui mais uma vez levar para você a luz de Deus, o esclarecimento para você se proteger do engano, da mentira e das trevas. E tudo isso vem até você como se fosse de Deus. Você sabe que um dos movimentos que o diabo tem usado muito hoje para desviar o povo de Deus é os movimentos dos falsos profetas. As pessoas que se fazem ser usadas por Deus, as pessoas que querem chamar a atenção dos outros para que veja que ela está sendo usada por Deus. Sabia disso? Os falsos profetas é um dos piores movimentos do inferno para tirar o povo, desviar o povo do caminho na direção de Deus. Nunca se deixe levar por alguém que vem a você e diz assim: Deus mandou te entregar, Deus mandou te dizer. Cuidado com isso, que isso aí é uma tática de falsos profetas. Porque o profeta de Deus, no período da igreja, Deus não levantou profeta com esse ofício. Os profetas que Deus levantou, que Deus vocacionou. A igreja não tem profeta como no Velho Testamento. A igreja recebeu vocação para profetas, vocação de profeta, para ministrar e entregar ao povo que já está revelado. O que Deus nos revela na palavra. O dever do profeta é pregar o que está escrito. O profeta de Deus, na dispensação da graça, ele não usa mais aquele ofício que era usado lá. Assim diz o Senhor, porque Deus está dizendo. Hoje, esses falsos profetas de hoje, eles se fazem mais cheios de Deus do que até os profetas do Velho Testamento. E aonde chega a dizer: eu sou Deus, esse que eu falo contigo, esse que é eu que estou falando contigo. E os profetas do Velho Testamento, eles diziam: assim diz o Senhor. Porque Deus está falando contigo é pela palavra, não é por profeta. Deus fala com a igreja pela palavra, não é por profetas. E esse movimento de profetas mentirosos do inferno, eles criam um argumento de colocar medo na pessoa. Se você não crê, Deus vai tomar providência. Se você não crê, Deus vai cobrar. Se você não crê, você vai se ver com Deus. Isso é a tática dos mentirosos usado por Satanás, que diz que é profeta de Deus. A profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aquela que o povo vive dentro dos escritos dela, Ellen G. White, ela diz que se alguém duvidar das profecias dela, o anjo assistente dela vai ter com a pessoa. Olha aí, ó, a tática dos falsos profetas. Eles querem que vocês creiam a pulso no que eles falam. Deus não mandou estar ouvindo falso profeta. Jesus mandou ouvir e praticar a palavra dele. O período da igreja não tem nenhuma orientação para ouvir falsos profetas. Ao contrário, Jesus vai dizer: estejam atentos, sejam precavidos, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, parecendo ovelha, parecendo de Deus, trazendo mensagem de Deus. Mas quem está agindo neles é o diabo. São lobos interiores. A inspiração deles para trazer essas mentiras não é de Deus. Não é Deus que usa eles. É o diabo. Então, gente, vocês querem ouvir uma direção de Deus? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Vocês querem ouvir Deus falar com vocês? Vão para a palavra, meus amados. Vão ler as Escrituras. Vão ler o Novo Testamento, a biografia, o Evangelho de Cristo. Vão buscar ser instruído por homens que preguem o Evangelho. Não por profetas que dizem que Deus está usando, está mandando, e está revelando, e está dizendo isso e aquilo outro. Saiam dessa mentira. E tem muita gente aí oprimida, com medo,
de profecias de mentirosos que diz que é Deus, que vai tocar no familiar da pessoa. Não, porque Deus vai tocar no que tu ama, porque Deus vai fazer isso, Deus vai te colocar no estreito. Olha o que eles fazem, a mentira deles. Jesus veio e foi para restaurar a nossa vida, meu irmão. O toque de Jesus nas nossas vidas, na nossa família, é para restaurar, não é para amaldiçoar. Esses mentirosos do inferno ficam colocando maldição na vida dos outros, usando o nome de Deus para fazer a vontade deles, de colocar as pessoas em maldição, porque Deus vai tocar, Deus vai tomar providência, Deus vai tocar no que tu ama. Se você não crê, Deus vai ter contigo, Deus vai cobrar, e o povo fica com medo. Por quê? Porque o povo não conhece a Deus. É o que Jesus disse. Errais, não conhecendo, examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Aí ficam aí o povo dependente desses homens mentirosos dentro de igreja, onde tem um ambiente de mentirosos ali dentro, falando em nome de Deus. Porque dentro de muitas igrejas não tem nada de Deus falando para o povo. É o diabo ali levando mentira para o povo, através dos falsos profetas, através dos homens mentirosos e enganadores. Cada um quer ser usado por Deus, chamar a atenção do povo para ele, porque Deus está comigo, eu tenho a palavra, eu tenho a revelação, eu tenho uma mensagem de Deus para você. É mentirosos. A mensagem de Deus para você, a revelação de Deus para você, a direção de Deus para você está na palavra dele, está no evangelho, não está na boca desses mentirosos. Hoje tem igreja que é só profecia, é encontro de profetas. Igreja é culto da profecia, culto da mensagem, da revelação. Vai buscar a palavra, meus irmãos. Sai desses cultos, sai dessas igrejas, sai da direção de dar ouvido a esses mentirosos. Vai ouvir a palavra, porque bem-aventurado não é o que ouve nenhum profeta dentro de igreja. Não é o que dá atenção à instrução de profeta, de nenhuma revelação. Bem-aventurado são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Bem-aventurados são os que lê, são os que guardam, são os que praticam o que está revelado no Evangelho. Não é o que esses mentirosos revelam. Eu digo isso porque eu já fui vítima desses mentirosos, viu? E se eu não tivesse com a minha mente protegida e guardada por Deus, eu me deixava perturbar com essas profecias mentirosas, pensando que era Deus. Eu já fui amaldiçoado por um pastor do ministério, ao qual eu não quis mais permanecer. E ele colocou uma profecia de maldição para mim, como se Deus estivesse falando aquilo para mim. Ele disse que eu iria sofrer porque estava saindo do ministério dele. Ele disse que eu iria sofrer. E eu repreendi ele na hora. O Deus que eu sirvo já me livrou de toda a maldição. Quem é o homem para me amaldiçoar? Suas palavras, suas profecias, que você diz que é Deus falando, eu repreendo, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo, ele me guarda, ele me livra. Ele não me deixa ser amaldiçoado por profecia de ninguém. Pode ser pastor, papa, padre, não importa quem é o homem. O que importa é que na minha vida tenho a proteção de Deus. E eu conheço a palavra de Deus. Jesus não veio amaldiçoar ninguém, ele veio salvar, abençoar, libertar, curar, restaurar. Ele não veio colocar enfermidade em ninguém. Aí fica esses mentirosos dizendo que Deus vai colocar enfermidade, que Deus vai botar no estreito. Nós estamos na dispensação da graça, não é como na lei. A graça, o favor de Cristo nas nossas vidas, nos livra de toda maldição. Aí teve outro mentiroso que veio agora recentemente, dizer para mim, querendo botar dúvida na minha mente, não veio a mim, foi a minha esposa. Porque é mais frágil. Foi a ela dizer que Deus mandou entregar a ela algo que não estava se agradando comigo, que eu me corrigisse, porque ele vai tocar no que eu amo, porque ele vai botar no estreito, porque ele não está se agradando comigo. Olha a profecia do inferno, e eu com a minha consciência, diante de Deus, sabendo, conhecendo a minha vida, e Deus conhecendo também, aí vem esse mentiroso do inferno, com profecia do inferno, para tentar colocar incerteza, dúvida e perturbação na minha mente. Na minha não, porque ele foi a minha esposa. Mas na hora eu repreendi e mandei para ele a verdade para ele ouvir, que as profecias deles
estava repreendida. Porque esse Deus que está usando ele não é o Deus que eu sirvo. O Deus que a Bíblia manifesta a partir de Jesus. Esse Deus que ele estava trazendo revelação é o Deus da imaginação dele. É o Deus do desejo dele, o desejo maldito de se vingar do povo que não dá ouvido a ele. Esse Deus que ele estava falando, esse Deus estava repreendido, porque esse é o falso. Esse Deus é o das trevas. Esse Deus é o que coloca a mentira para pressionar o povo e coagir o povo. Porque o Deus que eu sirvo, ele não usa desses mentirosos para falar essas mentiras e botar medo no povo, para o povo se consertar com Deus. Deus, ele quer que o homem venha a ele com livre e espontânea vontade, não por medo. Aí fica esses falsos profetas. Aí ele não gostou não, viu? Que eu repreendi-lo, viu? Eu digo, vá você e suas profecias para o inferno. Está repreendido, se converta a você, se conserte você, porque é você que está fora do caminho do Senhor. Pela sua direção, pelo seu entendimento, você está bem longe de Deus. Aí eles não gostam não, irmão. Aí eles não vêm para mim, sabe? Eles não vêm para mim porque sabem que não podem me enganar. Eu não sou menino. Aí vai para aqueles que dão atenção a ele. Aqueles que é mais simples, que não é prudente. Aí foi para minha esposa. Mas na hora eu protegi a mente dela, livrei a mente dela dessas palavras mentirosas do inferno. Porque, meu irmão, se você não tiver com a sua mente protegida com a palavra de Deus, o diabo trabalha aqui, ó. Ele trabalha aqui com incerteza, com medo, com perturbação. Entendeu? Quantas pessoas estão aí perturbadas com profecias? Quantas pessoas estão vivendo uma vida escrava dentro da igreja com medo? Porque foi dito a ela, se ela sair da igreja, Deus vai botar ela no estreito. Deus vai abrir a cova e ela vai entrar. Quantas pessoas estão dentro de igreja vivendo um sacrifício religioso, uma devoção, dentro de uma pressão psicológica, porque estão colocando medo nessas pessoas. Porque se você sair da igreja, você não é mais de Deus, você perde a comunhão com Deus, você não tem a Deus, porque Deus disse que o seu lugar é aqui, aonde? Nessa igreja, nessa instituição. E se você sair daqui, Deus vai cobrar, vai colocar você no estreito, e o povo está aí, vivendo preso dentro dessa mentira, pelas profecias do inferno, por falsos profetas. Meus amados irmãos, conheçam a verdade e sejam libertos. Vá buscar aprender de Cristo. E só se aprende de Cristo pela palavra. Jesus disse, guardem a minha palavra, sigam a mim, venham a mim, aprendam de mim, estejam firmes e firmados na minha palavra. E você tem que conhecer essa palavra, para você não se deixar levar pelo engano e a mentira do diabo, usando esses homens mentirosos que diz que é profeta de Deus, trazendo ensino, doutrina, revelação, visão, tudo do inferno, para tirar você da verdade de Deus. Então, se você quer estar na verdade, se você quer a direção de Deus, se você quer conhecer as profecias de Deus, quer uma orientação de Deus, vá aprender de Cristo, vá ouvir o Evangelho, porque as revelações de Deus para a humanidade, por onde você vai andar e ser bem-aventurado, é o que está revelado por Deus através do Evangelho. Deus convida a humanidade pelo Evangelho. É o Evangelho de Cristo, aonde Deus convida você a se dirigir para ser bem-aventurado. Está ali toda a revelação de Deus para a humanidade. E o povo de Deus não tem que estar seguindo profeta nem profecia de ninguém. O povo de Deus tem que ser bem-aventurado, guardando e praticando a palavra. Deus disse, esforça-te, tem bom ânimo para fazer tudo conforme está na minha palavra. E dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Tão somente cuida da tua vida na palavra. Tendo pouca força, guarde a palavra do Senhor e não negue o nome dele. Não deixe essas mentiras desses falsos profetas, pastores, mestres, reveladores que diz que Deus está usando. Não se deixe dominar, nem ser guiado, nem conduzido por eles. Não entregue a sua vida de fé em Deus na dependência de nenhum pastor, profeta ou igreja. Entregue a Jesus. Ele é o caminho, ele é o guia, ele é a quem nós devemos ouvir. O único profeta hoje que permanece, porque o ofício de profeta foi até João Batista. O único profeta hoje que nós temos que seguir a orientação dele, que vem verdadeiramente de Deus, é Jesus. Ele cumpriu o ofício de rei, sacerdote e de profeta. Ele
é aquele a quem nós devemos deixar nossos ouvidos leve para ouvir a palavra dele e seguir. Por Jesus, não por esses mentirosos que diz que ele está usando. Todo aquele que vem até você e não traz a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Repreende, irmão, e não dá ouvido à mentira deles, não. Não segue a instrução deles, não, porque você vai estar no anátema. Amém? Você vai apostatar da fé. Então, cuidado com esse movimento de profeta e profetada. É o que está levando o povo hoje a desviar de Deus. É um dos movimentos que o diabo tem usado muito. Hoje o povo não quer mais saber das escrituras. Esses próprios profetas que diz que Deus está usando ele, nem eles conhecem a Bíblia. Aí quer levar a mensagem de Deus para o povo. Se não conhece a verdade para pregar para o povo. Aí o povo hoje não quer mais ir para um culto para receber ensino, instrução, ser orientado. O povo hoje quer estar num culto onde tem a visão, revelação, onde tenha homens dizendo que Deus mandou entregar, mandou dizer, que Deus está decretando. O povo quer isso hoje. O diabo conseguiu prender e destruir o povo nessa mentira e tirar o povo da palavra. O povo não tem mais prazer na palavra, não tem mais desejo de ouvir a palavra, não tem mais interesse em buscar a palavra, não consultam mais a Deus pela palavra. Tudo que eles querem ouvir de Deus, eles procuram os profetas nas igrejas. Eles vão para o culto de profecia, de revelação. Eles não param para examinar, estudar a palavra, para conhecer por onde Deus quer que ele ande. A direção de Deus para a vida dele. Ele quer seguir uma vida com Deus de fé através da mentira dos homens que diz que é profeta de Deus. Você tem que ser guiado pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Não é profeta nem profetada nenhuma. Amém, meus amados irmãos? Seja guiado pela palavra e deixe seus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. E aquilo que não vier da parte de Deus pela doutrina de Cristo, não receba. É do diabo.